internautas que nos assistem em todas as cidades do Brasil. E obrigado por vocês estão vindo aqui também. Os que vêm por primeira vez, sejam bem-vindos nessa casa que nos acolhe. E vamos chamar a Rosânia de Rosa, que é nossa facilitadora da casa, nossa trabalhadora, nossa conselheira. Ela vai nos trazer o tema do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Que ela seja bem-vinda, que nós possamos entender e que ela possa trazer os frutos do trabalho dela, do conhecimento, das experiências que ela tem para nós. E ela é fantástica. Bem-vinda. Ficou grande o compromisso. Obrigada, Beth. Tem que apagar a segunda parte. Bom dia, gente. É um prazer enorme a gente estar juntos, né? E estava pensando no desafio que esse capítulo traz para a gente. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo ele vai ser dividido em duas partes. Eu vou estar dando essa primeira parte com os subtópicos: conhece-se a árvore pelos frutos, a missão dos profetas, os prodígios dos falsos profetas e não acrediteis em todos os espíritos. A segunda parte da instrução dos espíritos vai ser dada na semana que vem por nossa querida amiga Roberta, né? Então, vai ser ótimo, porque aquilo que eu não falar hoje, ela vai me cobrir semana que vem. Vai ficar perfeito. Então, para a gente poder falar um pouco sobre o capítulo, eu trouxe o significado da palavra Cristo, né? O verbo grego krio significa ungir, ou seja, purificar. O particípio desse verbo, Christos, é traduzido como ungido. Então, é o permeado da divindade. Então, Jesus é o Espírito para nós, né, mais puro da humanidade. O mais puro que esta humanidade conheceu, terrestre. Claro que a gente pode imaginar que os outros planetas devem ter o merecimento de ter um governador de uma altura, né, maravilhosa como Jesus, um espírito puro também. Mas o que nós, nesse momento aqui, conhecemos é Jesus. Então, isso é meio óbvio, mas por que eu quis que a gente pensasse um pouco sobre essa questão? Porque eu acho, baseado em entendermos que Jesus é o espírito, o ícone de aprendizado para nós, é a gente entender que o Evangelho é esse guide. O Evangelho é um guia, é um formato que Jesus nos trouxe através do seu exemplo, da sua vida, para que a gente tivesse um certo espelhamento de possibilidades, na dúvida do que fazer, como fazer. Então, se a gente, não sei se vocês já viveram essa experiência, provavelmente já, momentos que a gente está estudando Evangelho e tem momentos que a gente está buscando respostas no Evangelho, né? Aqueles momentos aflitivos, que a gente está passando uma situação difícil, e a gente vai perceber que, na dúvida do que escolher, o Evangelho vai nos trazer, às vezes não é a escolha que a gente acha mais agradável e fácil, porque às vezes a gente vai lá no Evangelho e ele diz sobre o perdão, e às vezes a gente não está preparado, não se sente preparado, não deseja fazer isso, mas a gente vai perceber que exercitando esse guide, os passos, as parábolas, a forma como Jesus esteve entre nós, deixando seu exemplo, a gente vai sempre perceber que a nossa escolha vai nos levar a um lugar muito confortável, que é fazer o bem. Bom, então, baseado nisso, o primeiro subtópico ele vai falar sobre conhece-se a árvore pelos frutos. Então, não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu vou só falar, porque como nós temos 3 falas dentro, nós temos Lucas, temos Mateus, então, assim, como a gente tem Marcos dentro desse mesmo capítulo, eu achei interessante a gente pensar assim. No Novo Testamento, a ordem que se conta a história de Jesus, ela é cronológica. Então, não sei se alguns de vocês já leram o Novo Testamento. Vocês já leram?
É muito gostoso, principalmente ler esse que Haroldo Dutra escreveu, fazendo várias anotações sobre palavras, traduções, elucidando algumas diferenças. É bem interessante. E ele vai mostrar ali no Novo Testamento uma ordem cronológica, como foi a vida de Jesus. Algumas pessoas, por não ver essa ordem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, acham que o Evangelho é um pouco diferente. E não é. A forma como o Evangelho está dividido é por assunto. Então, a mesma coisa que Jesus disse, que Marcos possa ter captado, que Lucas possa ter captado, que Mateus possa ter captado, a mesma forma ela é juntada naquele capítulo e a gente vai poder ver várias observações que Jesus disse do mesmo tema num capítulo unido. Então, o Novo Testamento traz uma vida cronológica e o Evangelho ele é agrupado por temas que Jesus falou algo ou experienciou alguma coisa. Então, para a gente entender isso, ajuda a gente a entender o capítulo. Então, Lucas 6, de 43 a 45, ele menciona: conhece-se a árvore pelos frutos. Por que não é boa a árvore? Preciso de uma ajuda, que eu tenho um desencarne já acontecendo aqui. Por que não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então, nessa primeira parte, a gente poderia pensar assim: todos nós somos como frutos das árvores. Então, nós produzimos frutos que podem, muitas vezes, serem frutos bons, fazemos algo que melhora a qualidade da nossa vida, melhora a qualidade do próximo, da sociedade, da comunidade. E, às vezes, a gente também pode produzir frutos que não são muito bons. Então, nós vivemos ainda essa dicotomia em função até do processo que nós estamos de evoluir. Agora, o coração é o mesmo. Nós somos o mesmo. Só que a gente pode guardar um tesouro mau ou um tesouro bom. Então, aí a gente ficaria meio estanque e pensaria assim: mas e aí, como eu faço para produzir esses bons frutos, né? Como eu vou distinguir isso? Como eu faço para que a minha árvore, ou eu seja a árvore dos bons frutos, né? Essa é uma pergunta que eu acho que, basicamente, todos nós fazemos quando a gente pensa nessa questão. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então, como é que eu faço esse coração ser bom? E isso, se a gente for pensar, basicamente, seria a frase que nos encaminha nas encarnações. O processo da evolução é essa eterna busca de nós lapidarmos. A gente pode chamar coração, é simbólico, né, porque é o símbolo no corpo, mas nós lapidarmos o espírito em relação ao que é bom. Bom, então, quando grande parte do dia a gente passa acordado, porque uma parte a gente dorme, a gente passa o quê? Grande parte do dia a gente passa pensando e fazendo o quê? Produzindo esses pensamentos, né? E esses pensamentos, eles podem gerar o quê? Ora saúde, ora desequilíbrio. Então a gente vai perceber que a produção desse fruto, ela é uma produção que pode ser consciente ou inconsciente. Como ela pode ser inconsciente? Se eu sinto sentimentos e produzo certos pensamentos e eles me levam a certas atitudes, a um certo comportamento, se eu não estou ao par deles, eles podem ser inconscientes. Inconscientes porque eu nem estou pensando nisso, mas isso é fruto do que eu sinto, do que eu sou. Então, automaticamente, eu vivo esse automatismo de agir de uma forma agressiva, por exemplo.
eu nunca pensei diferente, eu acho que eu sou assim. Então, a melhor forma de eu pôr para fora os sentimentos que eu nunca pensei sobre eles, nunca trabalhei neles, nunca achei que eles estão certos ou errados, eu apenas achei que essa é o espelhamento da minha existência, eu apenas externizo e, às vezes, nem percebo o quanto fazemos o outro sofrer quando a gente faz esse tipo de escolha. Mas, para nós, a gente poderia dizer assim, não nós espíritas, mas para nós que conhecemos a vida espiritual, porque existem muitas religiões que conhecem a vida espiritual no sentido da imortalidade da alma, a gente consegue já entender que nós somos os produtores disso, desses pensamentos, desses sentimentos, e nós precisamos começar a dar conta de escolher o que é bom e o que não é, porque já entendemos dentro do estudo a somatização, né, que o corpo vai fazer quando nós criamos situações que vão nos levar ao sofrimento. Então, eu diria que uma das primeiras coisas que a gente poderia começar a pensar em fazermos uma produção melhor de frutos para uma vida mais saudável e equilibrada é a gente começar através de perceber o que pensamos, buscar entender o que sentimos. Porque há um desencadeamento, como diz Veneranda, no livro Nosso Lar, no capítulo 10, ela vai falar, puxa, quisera, né? Ou que a gente pense, que um grande engano a gente imaginar que os problemas que acontecem com a gente é o que a gente fala. O que a gente fala é uma consequência do que a gente sente, do que a gente pensa. E externiza falando, ou até tendo uma atitude física, né? Então, nossos problemas não é o que a gente fala. O que a gente fala já é uma consequência do que está dentro. O nosso problema é o que a gente sente. Então, e trabalharmos em cima do que sentimos que vai fazer com que nossos pensamentos mudem. Então, por exemplo, a programação neurolinguística vai oferecer uma ideia muito interessante da modificação do pensamento. Ela é muito válida. Mas eu só posso mudar o pensamento se eu mudar o sentimento. Se eu não mudar o sentimento, então, como eu mudo o sentimento? Eu preciso trabalhar no sentimento. Então, se eu não faço isso, automaticamente, eu não consigo mudar o padrão viciado que eu tenho de pensar em tal coisa. Então, quando a gente chama de automatismo ou vício, nada mais é do que um padrão que a gente simplesmente em nenhum momento foi lá e tocou naquilo, e a gente over and over again, a gente faz a mesma coisa. Então, para haver uma quebra desse padrão, para que isso mude dentro de nós e fora de nós, porque às vezes esse padrão que a gente faz afeta profundamente o outro, porque a gente faz algo que não é bom para o outro, a gente precisa abrir essa porta de passar a olhar para dentro de nós com mais consciência. Então, nós precisamos o quê? Jesus vai sugerir isso, vigiar e orar. Né? Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Porque orar e vigiar eu vou pedir e vou esperar que, através da minha oração, alguém faça meu serviço. Então, se a gente inverter a ordem, porque a gente pode inverter a ordem. Eu posso ler, vamos orar e vigiar. Então, eu oro, vocês ajeitam e eu dou uma vigiada no que sobrar aqui. É fácil. Mas se eu vigiar e orar eu fico fazendo a minha parte vigilante e, por favor, vocês me ajudem a não sair desse lugar de ficar fazendo a minha parte vigilante. Né? Então, eu acho que se a gente colocar vigiar e orar, é um trabalho de parceria. Se eu colocar orar e vigiar, é um trabalho de terceirização. Eu estou terceirizando o que eu devo fazer. Pois não. Onde entra a reforma íntima. Completamente. Onde entra, a gente pode chamar de reforma íntima. Né? Porque a reforma íntima nada mais é do que esse olhar interno. Só que é um nome bonito que os livros de autoajuda deram e que, às vezes, a gente fica assim, que lindo, é reforma íntima, né? Fica muito estereotipado. Mas o que é isso? Né? Então, o que é isso, eu acho que Jesus é absolutamente claro nessa parte, nós passamos a ter esse olhar interno. Esse vigiar não é um vigiar que nem câmeras, que a gente desconfia, que fica meio, sei lá, parece meio triste, né? A gente tem que ficar vigiando porque a gente não tem controle sobre nada. É um vigiar como se fosse um olhar carinhoso para dentro de nós. É um olhar carinhoso para essa luz que nós temos dentro de nós como predisposição, mas ainda não ganhou seu brilho 100%.
Então, a gente está ali num percentual que é melhor a gente nem pensar muito sobre o número, né? Porque é meio chato. Mas a gente está no número, né? Mas a gente tem esse potencial. Então, precisamos vigiar ou observar nossos pensamentos, né? Provindo de sentimentos que muitas vezes desconhecemos e não sabemos lidar. É o que é a maioria das vezes. Quando o outro vem e faz uma crítica a gente construtiva e fala, puxa, você deu uma mancada nessa área, coisa e tal, às vezes a gente fica até surpreso. Imagina, eu nunca nem pensei nisso. Nunca pensei que eu causasse isso. Eu nunca olhei para isso dentro de mim. E a gente, às vezes, fica muito surpreso. E a surpresa, ela vem porque a gente não se autoconhece. Por isso que a gente fica tão surpreso. Não sei se vocês já viveram isso. Tipo assim, a pessoa, numa circunstância, tem um ato, um instinto rápido. A pessoa levanta, dá um pulo e vai lá e bate no outro. Depois a pessoa que passa aquele momento, ela fala, eu não sei, tomou um negócio dentro de mim. E quando eu vi, né, esse negócio me tomou, eu falei, esse negócio é você. É horrível, né? Porque a gente pensa, tomou o demônio para alguns, para outros tomou o obsessor, né? A gente vai mudando de nome, mas é alguém que toma lá. Agora está tudo bem, a gente pode conviver porque ele está amarrado, né? Funciona assim. Você não está amarrado, né? Então o que tomou foi você. Ah, mas tinha companhias espirituais. Eu não estou dizendo que não possa ter, mas a companhia que faz igual você. Todo mundo está lá aplaudindo. Vai, faz mais, Rosana. Tá indo bem, né? Bem, né? Bem. Então, nós precisamos assumirmos que somos nós que abrimos as portas, né? Porque se nós não assumirmos que somos nós que podemos vigiar e fazer esse trabalho, nós vamos morrer de medo dos espíritos. E nós vamos dar um poder a eles enorme. Deus me livre. Tem gente que é tão engraçada, a pessoa fala assim, eu chego lá, quando eu ouço alguma coisa, eu tranco tudo, espírito passa a parede. A pessoa fica arrasada. Pode entrar no banheiro? Pode. Ficar no shower lá, junto com você, esfregando suas costas. E vai no carro? Vai com o teu carro, fica lá, já escutando uma palestra para mudar a companhia. Porque a gente fica com medo. Se eu percebo que se eu me vigiar, eu posso cuidar disso, eu não estou mais dando poder para o espírito, para o outro. É meu. E eu que vou abrir a porta. Meu bem, hoje você é convidado, senta aqui comigo. Mas é uma companhia agradável, vamos estudar junto o evangelho, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma oração, vamos falar sobre uma coisa construtiva, etc. E tal. Eu vou abrir a porta. Então, os espíritos não têm mais esse poder sobre nós. Esse poder, eu quero dizer, temeroso, né? E, claro, ao mesmo tempo, eu entrando nesse estado de vibração e nessa correspondência de responsabilidade, eu abro a porta para o pessoal que também já está nessa, que são os amigos espirituais, que estão lá. Nossa, eu fico imaginando que eles ficam de joelho. Quando a gente fala assim, vou fazer uma coisa boa, eles ficam, ai meu Deus, vai, empurra, o outro, segura, fecha a porta do carro rápido antes que ela desista. Eles ficam, porque nós temos uma torcida a favor, gente, enorme. Nós temos crenças ligadas a outros momentos que a gente viveu, de outras encarnações e de outros contextos religiosos, que nos colocam numa situação muito descrente no bem e temerosos no mal. A gente não tem que temer o mal, porque o mal somos nós quando resolvemos fazê-lo. E somos o bem quando resolvemos fazê-lo, né? Então, emitimos vibrações negativas, armazenamos mágoas, criamos sofrimentos e acabamos falando ou transbordando o que, por não lidarmos conscientemente, está cheio o nosso coração. Quem já não sentiu aqui, porque eu já senti, dizer uma coisa que magoou o outro e depois você... Nossa, não passa nem 10 segundos, você, meu Deus, como é que eu fui dizer isso? Que nada a ver. Como é que eu não pensei? Como é que eu não imaginei? Como é que eu não sentei na cadeira dele? Como é que eu não usei empatia? Onde está a empatia? Empatia eu deixei na outra bolsa. Troquei de bolsa e não trouxe a empatia. E esses 30 segundos depois é porque isso está, às vezes, no nosso coração, essa revidação. Você quer ver uma coisa que a gente muitas vezes faz? O outro fala uma coisa que é desagradável, a gente rapidamente fala. Quer ver? Por exemplo, você está gordinha, seu cabelo está feio. Na hora. Você podia falar assim, é verdade,
tá terrível, essa menopausa está me matando, estou gordinha, uma coisa, né? Ou então estou tentando, estou em diet. Mas a gente, para se defender, a gente pega uma coisa que o outro pode ficar chateado e a gente automaticamente agride o outro. Isso é o que está dentro do nosso coração. Então, não estou dizendo que é gostoso ficar ouvindo que está gordinha, pelo amor de Deus, lá em casa a palavra é até proibida. Né? Meu marido já sabe, falou gordinha e felicidade total. Mas a gente precisa assimilar o que o outro traz para a gente sem essa necessidade de. Para isso, a gente tem que anuviar o coração. Pois não? O cérebro reptiliano também tem culpa nesse processo aí, você tem que dominar ele, porque ele é não réptil, você faz assim, ele pula, né? Se você dominar ele. Então, se você você está se referindo que nós somos um somatório da era mineral, da era vegetal, da era animal, sim, nós somos. Agora, saímos do instinto, eu diria, ontem. Né? Não sou eu que digo isso, a literatura mostra, e o nosso comportamento mostra que a gente saiu da era instintiva ontem, porque por instinto a gente agride o outro, não sabe nem como, nem de onde. Depois você para e fala, não tinha nem intenção. Mas por quê? Porque estamos ainda experimentando a consciência. E nessa experimentação da consciência, ainda vivemos muito o que é pregresso, o que está dentro de nós ainda. Né? Então, essa busca, eu diria que ela é constante. Ela necessita de perdão, porque se a gente apenas nos flagelarmos, porque às vezes fazemos isso, vamos ficar muito mal. Mas ela precisa de um projeto de não repetição. Né? Então, esse seria, vamos dizer, esse seria o convite que o Evangelho está fazendo em relação a gente se vigiar. Né? E, claro, tinha que escolher Emmanuel, né, porque ele é o máximo. No caminho, verdade e vida, aonde a gente está falando dentro do tópico, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, ele vai dizer no capítulo 121, se hoje é impossível uma boa colheita, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas, haverá sempre chuvas fecundantes, abençoando-nos o esforço. Então, isso aqui que ele fala, para mim, mata um ditado. Eu sou assim mesmo. Você lê isso aqui, acabou, né? Mano, já falou. Ih, tem que jogar fora esse ditado. Porque eu sou assim mesmo, não encaixa. Ele está dizendo, persevere. Se você fez hoje, corrija. E tente novamente. E, arar, eu nunca arei, né? Mas, assim, lá no jardim, quando eu cavo para botar a planta, que vou fazer uma similaridade com arar, é difícil arar, na verdade. É custoso, né? Demanda esforço. Então, imagina arar nessa época, com animais, coisa e tal. Então, arar você vai ter que botar muita pilha para parar de fazer isso, que você vem fazendo há muito tempo. Mas ele está dizendo, se você fizer isso, sempre haverá chuva que vai amaciar, vai te dar uma força, vai ajudar. Sempre haverão os espíritos que nos ajudarão. Sempre haverá a misericórdia de Deus que será derramada sobre nós. Então, você não está sozinho, né? Então, a gente pode abandonar isso. Então, a mudança é o convite, né, que Emmanuel vai fazer. E na 122, ele diz, convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A atualidade reclama ensinos edificantes, pois a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer fiel supremo ao bem. É verdade, né? E outra coisa, a gente entender e aceitar as qualidades do nosso fruto é complexo. Porque, primeiro, às vezes, a gente nem pensa sobre isso. E quando a gente pensa, o fruto da gente sempre é melhor do que realmente ele é. Normalmente. Normalmente a gente se acha. Então, tem que ter né? Eu acho que o tempero disso chama marido. Que o marido fala menos, a mulher também. O casal ou o parceiro. Ou a roommate, que às vezes o roommate é o seu companheiro ali do momento. Né? Ou a família, que fala menos. Espera aí, não é tudo isso. Tem umas partes que precisam ser trabalhadas, tem umas coisas que precisam ser revistas. E esse espelhamento que a gente tem através da relação
que não necessariamente tem que ser conjugal, mas da relação afetiva, vamos chamar assim, é o presente que a vida nos dá. Porque senão cada um tinha nascido num planeta, numa ilha, que não tem ninguém, não tem tráfico, não tem nada. Ninguém sofre, ninguém liga, ninguém manda texto de madrugada. Maravilhoso, né? Mas não é a realidade. O convite da vida é: você cresce com o outro. Então, o outro te lembra que você existe e que você está aprontando. Como diz a gíria, mandando bem ou aprontando, mandando mal. E o outro está ali, né? Lembrando, estou te lembrando. Só o olhar dele assim já sabe que você está mandando mal, né? Então, o outro é muito salutar quando a gente vê a relação com esse aproveitamento positivo. Meu amigo já até passou o braço nela e pensou assim: tudo bem, agora entendi quando você falou aquilo tudo para mim. Bateu assim, né? Falou: você tinha razão, agora eu estou entendendo. É brincadeira. Porque do que está cheio o coração, disso é a fala da boca. Então, portanto, a Raul Teixeira vai dizer, é tão lindo isso: se tivermos o coração cheio de luz, não perderemos falar de outra coisa que não seja claridade. Então, hoje a gente vai falar do que a gente encher lá dentro. O que a gente botar lá dentro é o que vai sair de nós. Fulano só fala besterol. A gente fala isso às vezes, né? Não sei, paulista usa essa gíria. E o que é isso? Né? Às vezes eu atendo mocinhas que estão buscando um relacionamento, elas falam: mas eu queria alguém melhor, eu queria alguém que fosse mais intelectual. Eu falei: você lê? Você quer uma coisa que você não tem? Eu quero que o outro me dê. Né? Então, eu quero mastigado. Então, eu quero arrumar uma enciclopédia, que é uma pessoa que lê bastante, estuda, e aí mastiga tudo e traz para mim. Que linda. Eu lá deitada, com esse olho fechado, e ele ditando o livro que eu estou com preguiça de ler. Então, como é que eu quero uma coisa melhor se eu tenho que melhorar o que eu ofereço? Então, nós estamos sempre buscando no outro esse melhor. O melhor está dentro de nós. Olha que coisa engraçada. Engraçado é metafórico. Cheio de graça. Meu amigo, excelente, é isso aí. Cheio de graça. Porque, na verdade, gente, está dentro de nós toda essa capacidade. A gente tem um inimigo que não é o obsessor. Quem é o inimigo? Não, é a preguiça. Nossa! Pensa você deitar no sofá, naquele que reclina, assim. Eu gosto daquele, assim, que reclina, né? E vai deitando tudo. E aí você faz assim: dá para pegar um copo d'água? Né? Porque você não quer nem abaixar o negocinho. Nós entramos nesse estado. E nós temos isso. Hoje não dá para ir no centro, está chovendo. Sim. Você não tem guarda-chuva? Você não tem carro? Né? Lá tem teto. Né? Hoje está frio, hoje está calor. Nós vamos... Né? Eu não estou dizendo que isso só acontece dentro do centro. Estou dizendo, o centro é uma fonte que você vai beber água limpa e você vai dar uma recarregada, né? E vai poder ser animado a olhar para dentro de novo. Então, é gostoso ir no centro. O centro promove isso, o livro promove isso, uma palestra salutar promove isso, um diálogo gostoso com os amigos promove isso, dá vontade de fazer mais, de ser melhor. Assistir um filme nos promove isso. Puxa, estou com vontade de agir diferente. Mas eu preciso abrir, ou o livro, ou o filme, ou qualquer coisa dessa. Eu preciso abrir a porta, né? Não posso esperar que o outro venha me trazer isso, né? É muita responsabilidade que eu estou dando para o outro, né? Para o outro, né? E Emmanuel, no Reformador, maio de 1969, eu até coloquei a fotinha porque eu queria reforçar isso, se vocês tiverem vontade. Eu gosto muito do Reformador. E se vocês colocarem Reformador na internet, gente, é tão organizado que a FEB fez. Tem ano por ano, só clica no ano. Aí tem mês por mês. Então, quando eu coloco aqui, Reformador, maio, 69, página 28, com 4 cliques você chega lá. É fantástico. E ali tem tudo o que foi dito num tipo papel jornal, porque aquilo ali foi tirado do original, e é muito rico de informação. E, às vezes, é uma informação que a gente não lê, porque não é muito normal. A gente fica em outros livros e, às vezes, não consulta esse livro. Então, eu trouxe porque tem várias coisas que Emmanuel escreve lá que são fantásticas. E uma delas é isso. Nas diretrizes do Evangelho, Jesus não nos induziu a
a conhecer a árvore pela configuração morfológica, nem pelo tecido da folhagem, nem pelas suas flores, nem pelos defeitos que apresentarão. O mestre apenas anunciou que a árvore será sempre conhecida pelos frutos. Isso totalmente me fez pensar agora que eu estava dentro do grupo de orações e a gente estudou exatamente isso, né? Quando, né, no capítulo que a gente estava estudando, fala da passagem de Zaqueu, que foi um coletor de impostos e que era muito julgado, e Jesus vai e come com ele, hospeda-se na casa dele, e as pessoas ficam indignadas com o comportamento de Jesus. Como é que você embrace, né, uma pessoa que, vamos chamar hoje de corrupto, que mais ou menos o que ele era naquela época. Mas Jesus, ele não olhou para a árvore na configuração morfológica, ele não olhou para Zaqueu na configuração do momento dele. Ele olhou para a luz dentro dele, ele olhou para o potencial que nós temos. Então, quando a gente olha para o outro, esse era o convite do que a gente estudou hoje do capítulo, é a gente conseguir ter um olhar que há muito mais do que aquele defeito. Nós estávamos na cantina um pouco antes da palestra, falando um pouco sobre isso, sobre essa, né, o outro não arruma, não coloca do jeito que a gente gostaria. E às vezes a gente pode pensar, há muito mais no outro do que aquela pequena coisa. E às vezes aquela pequena coisa nos leva a separar, nos leva a ficar de mal. A gente briga com o amigo porque ele não ligou no aniversário. Tem amigo que não valoriza aniversário, assim, não curte. Assim, não... Então, por que ele vai curtir o seu se ele nem... E fala, não quero comemorar, é mais um dia. Tem muita gente que é assim. Eu tenho lá em casa uma figura assim. Então, ele não valoriza. Eu tenho que botar a placa, escrever presente, fazer umas setas, né, que tem que rolar no meu aniversário. Porque senão, né, agora 20 anos de treino, fui treinando, mas... E ele dizia, mas todo dia a gente se ama, todo dia é aniversário. Sim, mas e o presente, né? Essa parte não pode pular. É ele. É ele. Então, esse é o ponto. A gente olha para o outro com o olhar do que nós somos. Então, se para mim é importante o aniversário, eu fico indignada que o outro não fez. Se para mim é importante que o outro, eu chegue lá e a casa dele, ele me receba de X forma, porque eu gosto assim, quando eu chego lá, ele me recebe da forma dele lá, eu fico indignado. Mas quem é o certo? Se cada um é uma individualidade que foi criada à semelhança do Criador, mas não é a semelhança do outro, cada um é um, com experiências absolutamente diferentes. Não é verdade? Olha nós aqui, todos estamos aqui num país, e todos entramos num avião ou navio, viemos, mas cada um veio com a sua história, com o seu motivo, com a sua missão, com o seu objetivo, e cada um teve uma história lá no Brasil, totalmente diferente, não é verdade? A busca pode ser até a mesma, uma vida de qualidade, etc., um conhecimento, mas a história ela é única. Então, como a gente pode esperar que o outro tenha uma forma parecida com a nossa? Então, isso é muito narcísico, né? Isso é muito egoísta, muito egóico, né? Então, vamos ficar com o mestre, para a gente olhar o outro dessa forma bem mais flexível, né? E, continuando com Emmanuel, no livro dele Rumo Certo, página 23, ele vai falar sobre esse autoaprimoramento. Como vencer os nossos conflitos interiores? Ele traz a pergunta, de que forma expazir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Pensa na fofoca. Alguém te liga e diz, você viu fulana? Fez tal coisa, né? Aí se você não se afina com a sombra, você diz, que bobagem, imagina, ela fez lá, o momento dela lá, aconteceu. Se você afina, você fala, aí você já liga para outra. Né? Até o final do dia a pessoa já fez uma coisa escabrosa, porque vai dando uma aumentadinha. Mas o afinar com a sombra é no sentido, se nós ainda nos afinamos a não vermos a luz dentro do outro, a gente sempre verá um monte de coisa que o outro ainda não lapidou. Porque não lapidou mesmo, a gente também não lapidou. Agora, se eu buscar olhar, como o mestre sugere, a luz, eu posso ver que a pessoa está fazendo algo que pode não ser muito bom. A gente ouve na televisão, a pessoa cometeu um crime. Todos nós sabemos que isso não é bom, não é correto. Mas a gente pode entender que dentro daquele ser há
há uma luz que resplanderá em algum momento. E ele está dentro do estágio dele, vivenciando aquilo que ele ainda consegue fazer pelo próximo. Então, hoje, ele vai convidar a gente, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo, buscando agir, servir e melhorar-se sempre. Então, isso aqui eu quero fazer de uma repetição do terreno duro que a gente tem que pegar a enxada. A gente tem que, urge a gente agir, servir e melhorar. Porque isso nos leva assim, nós somos aprendizes. Então, o aprender, o agir, é estar buscando sempre ter uma atitude em cima dos aprendizados que a vida vai nos proporcionando, através do outro, através das experiências, através do que a gente lê. Servir é a troca, porque eu trocando, eu aprendo com o outro. Né? E melhorar sempre é a consequência. Porque se eu buscar ser melhor, se eu trocar com o outro, eu vou melhorar, né? Com o passar do tempo. Evitemos de chorar inutilmente e trabalhemos na edificação do bem. E ele vai dizer, virtude é resultado de experiências. Eu estava ouvindo Leandro Carnal, não sei se vocês escutam, ele é um historiador, filósofo, e ele diz uma coisa que eu já repeti várias vezes, mas acho que vale a pena. Ele diz que as pessoas procuram ele e dizem, nossa, você é tão inteligente, ele faz uns vídeos no YouTube muito interessantes, ele tem muito conhecimento, né? Você é tão inteligente, me conta como é que você tem esse dom. E ele diz, claro, eu vou te contar. Olha, eu sento, pego um livro e leio. Estou fazendo isso há 30 anos. Então, a virtude, gente, são experiências que nós vamos trabalhar em cima daquilo que a gente faz, que um dia se transformará numa virtude. Mas até se transformar numa virtude, a gente vai ter que pegar a enxada e tentar, over and over. Eu não acredito que eu fiz de novo, mas eu jurei para mim mesmo que eu não ia fazer mais. Eu jurei. Até escrevi lá no caderninho, no notes. Uma amiga minha falou que ela bota uns avisos, né? Ontem acho que ela estava falando, eu boto agora 3 avisos no celular e fica pitando lá, sei lá, seja boa, não sei, os avisos não ouvi. E vai pitando os avisos. A gente faz tudo, mas a gente tem que ter essa tolerância que, para sairmos dessa sombra e entrarmos nessa luz, tem que haver uma persistência. Né? E a gente acreditar que um dia atrás do outro isso vai acontecer. Milagre? Não. Vai acontecer porque eu estou com a enxada. Né? Enxada não, pelo amor de Deus. Né? Eu estou com o iPad. E lá eu vou estudando, né? Que é mais leve. Não precisa mais de enxada. Leandro Carnal. Carnal com K. Carnal. Carnal com K, de carne. Só que começa com K e não C. É muito legal. Ele é um estilo. Não sei se todos gostam, né? Ele é meio irônico, mas eu gosto. É um estilo, ele diz as verdades de formas... Eu aprecio, ele está escrevendo um livro sobre preconceito. Então, eu respeito isso, eu gosto muito disso. Ele está há 11 anos buscando um estudo, coisa e tal, para escrever sobre... buscarmos trabalhar essa questão de todos os preconceitos. Então, ele fala muito sobre ética. Eu acho que, nesse momento, nós estamos vivendo uma necessidade assim, urgente de ética. Nós, aqui no Brasil, dentro de nós, dentro de casa, dentro das nossas atitudes. Então, ética parece que é a da vez. Por isso que ele está em evidência. Ele está em evidência porque é o grito da ética, né? Então, é assim que eu vejo ele. Agora, tem as coisas lá que... Tem gente que fala que ele é ateu. Who cares, né? Ele não é meu marido, não é meu companheiro. Eu não tenho que ficar ouvindo as coisas que ele fala o dia inteiro lá, que não deve ser fácil, né? Mas ele é ótimo na internet. Não é verdade? A gente tem que também equilibrar a convivência, né? Cada um merece uma coisa. Bom, e respondendo, aí é a parte que Mateus e Marcos falam também sobre a mesma coisa que eu disse no início, né? A mesma coisa do capítulo. E respondendo, Jesus lhe disse, vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que preservar até o fim, esse será salvo. Então, quem persistir, vai passar, né?
Então eu pensei assim, da gente pensar, o que é profeta, né? Para ficar assim mais facinho, né? Esse capítulo é interessante. Então, profeta é uma palavra hebraica mais utilizada para designar profeta no Antigo Testamento e é o termo nabi. A palavra significa simplesmente porta-voz. Então, o profeta é um porta-voz, né? É o significado da palavra, né? Então, um dos subtópicos vai falar sobre o que é a missão dos profetas. Então, atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras de profecia e predição tornaram-se, naquela época, sinônimo. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado a Deus como uma missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida e da vida espiritual. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado, né, anexado como um dos atributos da qualidade de ser profeta. Isso é para a gente entender o que representa profeta, né? Então, por exemplo, alguns exemplos, né? Moisés, Zacarias, Malaquias foram profetas, né? Considerados profetas. Mas ele vai dizer aqui, no capítulo, que a gente tome cuidado em relação aos falsos profetas, não é verdade? Bom, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Então, eu fico lembrando dessa questão da... nós criamos o falso profeta. Ele existe, ele é um homem lá que anda. Se vocês colocarem na internet, eu até pensei não desejei mencionar ninguém. Mas se você coloca lá, eles têm várias pessoas que fazem umas aspirações, criaram uma cidade em Brasília, tem um monte de história na história que vai mostrando, eles denominando como falso profeta. Mas, na verdade, isso não é o que me interessou. O que eu achei interessante nesse capítulo é a gente perceber que nós damos esse lugar para o outro. Quem é o profeta para o espírita? O médium. Às vezes nós tratamos o médium como se ele fosse o profeta. E o médium equivocado é o falso profeta. Que na hora que você dá uma injeção no ego que já é inflado, ele... Então, nós é que damos esse lugar miraculoso ao externo, porque não damos esse lugar miraculoso ao interno. O milagre não está fora, né? E a gente poderia dizer, mas Jesus fez milagres. Jesus fez milagres? Mas Jesus curou cegos. Jesus fez algumas coisas, mas eram milagres? Mudar o fluido vital e isso fazer com que a pessoa tenha energia, ela se recupere e cure, isso não é um milagre, isso faz parte da lei da natureza. Que Jesus, na sua capacidade infinita moral, tem capacidade de fazer. Isso não é milagre. Não o milagre que nós conhecemos, para dizer, pelo menos o que, não posso dizer em nome de todos vocês, mas o milagre que a gente ouve falar. Né? O milagre é o que não existe e passa a existir. Não há milagre. Então, conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É o que aconteceu com Jesus. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuem para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Sorry, quem dá esse poder somos nós. Porque se nós acreditamos que o milagre somos nós, está dentro de nós, que Deus nos potencializou, nós não faremos ninguém... nós não daremos esse espaço ao outro que vem cobrir a nossa carência. Agora, se eu achar que o milagre está no externo... Aí eu vou achar que o milagre está nessas pessoas que estão falando em nome de Deus.
E a gente fica horrorizado, porque a gente vê certos sistemas religiosos de pessoas explorando a população carente. Daí a gente fala que absurdo, como é que eles fazem isso? Como é que eles tiram o dinheiro daquela pessoa que ganha um salário mínimo, coisa e tal? Mas o problema não é quem tira o dinheiro. Quem tira o dinheiro está numa posição de manipular quem ainda está a fim de ser manipulado. Então a gente vai perceber o quê? Que esse lugar a gente dá quando a gente se encontra nessa ignorância, de perceber que esse lugar é dentro de nós. Nós fazemos o milagre da nossa vida. Nós temos uma relação direta com Deus. Não precisamos de profetas. Não precisamos de intermediário. Jesus é claro quando ele diz, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Jesus é claro. Então, esse milagre, ele começa a ocorrer dentro de nós. Quando ele não ocorre em nós, nós damos nomes para eles. Então, são esses os falsos profetas e falsos cristos. Né? Jesus é muito claro. E ele não vai advertir isso como uma parábola. Jesus adverte isso claramente nesse capítulo. Não é uma ideia que pode ser dúbia. Não. Ele vai dizer, olha, haverão esses falsos profetas. Por quê? Porque nós alimentamos isso. Né? Então, a difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los de maneira que o seu número diminua à medida que os homens se esclareçam. Então, a gente vai perceber que a falta de esclarecimento nos leva a esse lugar. O fato de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, pareça prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos de qualquer um que pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, como, por exemplo, a mediunidade, que tanto o mais indigno como o mais digno pode possuir. A mediunidade não tem como pré-requisito ser bom, estar em harmonia, ter cultura. Não. Mediunidade não tem nada disso. Se a gente ler o livro dos espíritos, dos médiuns, desculpa, você vai ver lá claramente, a mediunidade é uma faculdade, não tem pré-requisito. Existe, sim, o pré-requisito orgânico, que a gente tem uma predisposição orgânica, que quem é médio tem, ostensivo principalmente, que são os cristais, né? A gente estuda aqui a epífise para entender melhor, mas isso não quer dizer que que tem nenhum requisito de moralidade. O verdadeiro profeta se reconhece, então, como? Por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, quando a gente vai reconhecer que o outro é um espírito que a gente pode chamar de superior, pelo que a obra, pelo que o motivo, né? Então, para que o falso profeta encontre o sucesso de suas falsas palavras, será necessário sempre um ouvido que as acolha. Caso contrário, serão palavras jogadas ao vento. Então, quem é que vai ali na esquina tentar ler o futuro? Só tem uma pessoa lá que lê o futuro porque a gente quer ler o futuro. Se ninguém quiser ler o futuro, ela tem que arrumar outro emprego. Ela não pode mais querer ler o futuro. Eu não estou condenando quem lê o futuro, mas estou dizendo para a gente pensar, por que você tem que ir lá ler o futuro? O futuro é você que faz. É a nossa atitude. Se a gente escolher ter uma atitude agora correta, a gente vai ter uma colheita bem razoável. Se a gente escolher agora uma conduta que não é boa, a gente provavelmente vai ter uma colheita que tem erva daninha. Então, ninguém vai ler isso para a gente. É o que nós vamos escolher agora que vai fazer isso ser melhor ou pior. Então, enquanto a gente não acredita nisso, a gente vai convivendo com isso. Então, antes que nós nos preocupemos com o que os outros falam, nos preocupemos com aquilo que queremos e precisamos verdadeiramente ouvir. Então, por isso que eu acho que quando a gente se dispõe ao estudo do Evangelho, eu estou buscando algo que realmente vai me tirar dessa dependência do externo. Porque Jesus é claro dizendo que nós somos uma extensão do Criador. Então, não tem nada no externo. Está dentro de mim, dentro de todos nós, né? Então, não acreditei em todos os espíritos. Dando, assim, a explicação de uma ordem de fenômenos, até agora incompreendidos, o espiritismo destrói o que ainda restava desse domínio do maravilhoso. O espiritismo vem totalmente dizer, não, isso não tá para fora, isso está para dentro, né? O espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e falsos profetas bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados.
é a dos espíritos enganadores, os pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com os nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Joana de Ângelo vai dizer no Florações Evangélicas, no capítulo 55. Então, antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Ela continua. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, Maria, e até mesmo como Deus, é considerável. Se vocês colocarem na internet isso, gente, vocês não acreditam. Tem gente lá vestida, põe o cabelo, faz tudo e diz que é Deus. Tem outros que dizem que é Jesus. É lamentável. Mas isso a gente vai perceber o que é dentro do Espiritismo? Que muito disso acontece através das influências das pessoas que estão desencarnadas, que nós ficamos à mercê. Como abrimos a porta? O que sentimos, o que pensamos, como agimos. Abrimos a porta, né? Então, como distinguir o verdadeiro do falso profeta? Pelo caráter da pessoa encarnada e desencarnada, pela finalidade do que é revelado. Qual é a finalidade? Daquilo que é óbvio, é uma finalidade que vai embrace todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ser acolhido, não tem nada de prejudicial ou de pessoal, pela importância da revelação, né? Então, quais são os nossos frutos? As nossas atitudes. Nós podemos mudar nosso agir e levar o amor. Nossa alegria é o fruto contagiante. Quanto mais se dá, mais produzimos. A nossa paz, um fruto calmante que inclui as diferenças. Então, os frutos mais saborosos, eles amadurecem na hora certa. É o que a gente está fazendo. Nós não temos como sair correndo, nós estamos amadurecendo dentro da nossa hora, dentro da nossa possibilidade. Essa possibilidade pode ser um pouco melhor? Sim. Se a gente arar lá e ficar continuamente, não nos tentando deixar o quê? Envolver pelo material. Porque, veja, não há uma desconsideração material, mas o material é uma grande distração. Grande. Se vocês computarem o tempo que fica no Facebook, no Instagram, a gente vai ver que é uma grande distração e é o tempo que podia ser de uma leitura. Absolutamente não estou condenando, eu também tenho Facebook. Estou falando isso, mas estou me encaixando. Então, hoje, buscar, e a gente fica ali, querendo promover o like na foto do outro, em vez de promover uma coisa melhor na nossa vida. Então, você pode viver tudo isso? Pode, mas tem que haver balanço de prioridades, de diálogos que às vezes faltam, porque as pessoas estão dentro de um aparelho, né? Então, acho que ele pode existir, mas pode existir o diálogo, pode existir o tudo. A gente andar dentro desse tudo, né? Para a gente poder amadurecer e criarmos esses frutos, né? Então, para a gente concluir, julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, que a gente seja, né, esta eterna busca de nos vigiarmos ou de buscarmos ter qualidade os nossos frutos. Na semana que vem vocês vão estar com Roberta. Ela vai falar sobre a instrução dos espíritos, os falsos profetas, as caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Eu espero que vocês tenham um sábado assim, absolutamente excelente, como o meu também está sendo por estar aqui com vocês, gente. Obrigada, hein? Obrigada, Rosana de Rosa.